Olá, olá, tudo bem com vocês? Cá estamos nós para resolver questõezinhas do simulado Enem, do Descomplica, né? É um simulado cheio de questões ali, algumas mais difíceis, algumas mais tranquilas, todas trazendo textos que desafiam a nossa inteligência, que desafiam a forma como a gente lida com textos, textualidades múltiplas, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exercício, né, que vai trazer um poema que é um dos meus poemas favoritos do Oswald de Andrade. Gosto muito dele. Ele traz coisas que ao mesmo tempo são muito simples, mas que super sofisticadas quando a gente vai analisar no detalhe, né? Então, bom, primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha o que ele está nos propondo, né? Então começa o texto, né? Aí tem um JMPS, né, da cidade do Porto, entre parênteses, como uma forma de dizer de onde essa figura é, né? Aí o poema começa propriamente dito, né? Porque é uma seção do livro do Oswald de Andrade onde ele coloca, né, de onde ele tirou, né, e o poema em si, que em geral é tirado ipsis literis, né, ou seja, palavra por palavra dos textos que ele leu. Então, só que esse JMPS é uma figura que ninguém conhece, ninguém sabia quem era, até que foram pesquisar e descobriram muito recentemente, assim, até, né, foi bastante depois de publicada a obra, descobriram que de fato era uma figura que existia, um autor que publicou lá da cidade do Porto, Portugal. E aí ele publicou um texto, e dentro desse texto existia essa passagem que ele falava do português brasileiro. Então, vício na fala, né? Um português de Portugal falando sobre o português falado no Brasil. Para dizer em milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teado. E vão fazendo telhados. Então é interessante o que esse poema está nos dizendo, né? Ao mesmo tempo tem informações contraditórias nele aqui, né? E a gente vai então olhar para que a pergunta está nos pedindo e vamos ver exatamente o que ele poderia estar nos dizendo. Então, nele, o poeta modernista se apropria de frases sobre o português brasileiro extraídas da obra de JMPS, autor português quase desconhecido do começo do século XIX. Considerando a relação que o verso final, único de criação exclusiva de Oswald de Andrade, estabelece com o restante do texto, assinale a alternativa correta. Então, o enunciado está nos dizendo que esse verso final aqui foi criado pelo Oswald de Andrade, ou seja, não está nessa obra do JMPS. Então, ou seja, todo o restante foi extraído de lá, mas esse verso final, ele foi retirado da obra do JMPS. Ele foi uma criação exclusiva do Oswald de Andrade. E o que esse verso final estabelece em relação ao restante do texto, né? Então, a gente vê um texto que chama Vício na Fala, atribuído a esse autor, né? Onde ele está pontuando, né, detalhes, peculiaridades da pronúncia brasileira, e como está sendo chamado de vício na fala. Isso significa que é uma crítica, isso significa que essas peculiaridades da pronúncia brasileira estão sendo entendidas como deturpações, como erros, né? Mas, no final de tudo, vem esse E vão fazendo telhados, que criação do Oswald, que vai contestar de alguma maneira o que o restante do poema está dizendo. Por que contestar? Né? Porque aqui está focando muito na forma como as pessoas falam, e entendendo isso como um juízo de valor, né? Como inferiorizando as pessoas que falam dessa maneira, mas ao mesmo tempo o Oswald de Andrade está lembrando que mesmo falando dessa maneira as pessoas continuam fazendo telhados, né? Então é bem isso, é simples a questão, assim, né? É para a gente entender a ironia, né? Entender de que forma o Oswald ele se apropria de um texto estranho, um texto de outra pessoa, e ele coloca um verso que ironiza o seu conteúdo. Ou seja, então ele está brincando de ressignificar esse texto, inverter os sentidos que esse texto é capaz de dizer, né? E aí a gente vai lá para as alternativas. A alternativa correta é a letra E. Mas vamos ver todas, quais são o problema de todas. Então, JMPS e o poema criticam os erros de pronúncia do português falado no Brasil, o que se percebe pela expressão vício na fala. Então, o Oswald não critica o português, né? Não dá para perceber, como ele coloca no final, e vão fazendo telhados, né? A gente fica com a impressão de que, na verdade, ele está só constatando que as pessoas falam assim no Brasil, mas não entendendo isso como algo digno, merecedor de uma crítica, né? Até porque, em outros momentos,
momentos da sua obra, ele vai falar, por exemplo, da contribuição milionária de todos os erros. E o que isso quer dizer? Né? Que as pessoas vão errando e, ao errar, vão criando novos caminhos, novas possibilidades. Né? O erro, a pronúncia errada vai transformando as palavras até que elas se tornem outras palavras. Isso seria uma contribuição da perspectiva do Oswald de Andrade. B. Então, o Oswald não está criticando o JMPS, o Oswald está ironizando a posição do JMPS, né? B. O verso final sugere que aos poucos a pronúncia correta está se consolidando no Brasil. Aqui ele está falando, aqui ele está escrevendo a forma como a forma ortográfica de acordo com a norma culta, né? Vão fazendo telhados, vão fazendo a mesma, é como se, independente da forma como se fala essa palavra, isso está sendo feito, né? Aqui não fala da pronúncia de fato, fala da produção material dos telhados. Então, não está dizendo nada sobre pronúncia correta. C. O poema discorda da constatação feita por JMPS a respeito da forma como essas palavras são pronunciadas no Brasil, uma vez que traz telhado no último verso. Não discorda. E uma coisa interessante para a gente perceber é que, se lá no começo do século XIX o JMPS já percebia que o brasileiro falava dessa forma, olha que interessante, hoje a gente está no século XXI, 200 anos depois, a gente continua... olha só, é um traço que hoje a gente percebe, ainda hoje a gente percebe muito marcante no português e já tem uma história longínqua, né? É muito interessante perceber que a forma como a gente fala hoje tem uma relação com a forma como a gente falava 2, 3 séculos atrás. Né? Muito legal isso. O poema nos ajuda a perceber um pouco da história do nosso idioma também. Então, o Oswald não está dizendo que essas palavras não são pronunciadas assim. Ele não se pronuncia a respeito disso, mas fica implícito que sim, ele concorda que as palavras são faladas assim muitas vezes no Brasil. Né? D. A abreviação do nome, assim como o aposto que lhe acompanha, funcionam no poema como argumento de autoridade, dando fundamento à crítica do autor português. Então, em alguns espaços, vai sim funcionar. Esse da cidade do Porto vai acabar funcionando como um argumento de autoridade. Né? Então, uma pessoa, sei lá, uma pessoa europeia, uma pessoa dos grandes centros de cultura da Europa, né? Então, da metrópole. Quando ele escreve isso daqui, o Brasil ainda era colônia de Portugal, foi antes da independência, inclusive. Né? Se não me engano, foi um pouco antes da independência, ou ali por volta da independência. E aí o JMPS, na verdade, mas quando o Oswald se apropria da abreviação e disso aqui, ele faz, na verdade, uma inversão. Ele faz uma nova ironia. Isso aqui não está sendo usado como argumento de autoridade. Ele, na verdade, está colocando isso tudo aí que ninguém sabe quem é JMPS. Aí ele está escrevendo Porto, inclusive com letra minúscula, colocando, hoje Porto não é o que era no século XIX, e aí então é como se ele estivesse ironizando, né? Ele está trazendo esses atributos que supostamente funcionariam sim como uma forma de identificar alguém que sabe do que está falando, mas ele está ironizando tudo isso. Então, no poema não funciona dessa maneira como está colocado na alternativa. E o último verso impõe uma leitura irônica ao restante do texto, pois afirma que telhados estão sendo feitos mesmo com as pessoas dizendo teado. Né? Então, alternativa correta, e vamos para a próxima questão.